Quem é Jesus para você? Há uma música dos Vencedores por Cristo, gravada na década de 70, que ela diz o seguinte: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. Por isso digo hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Quem é Jesus para você? Se você deseja ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus, é extremamente importante que você reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. E nesta hora nós leremos um texto precioso na Palavra de Deus, que nos mostra o Senhor Jesus voltando a Cafarnaum, depois do milagre da transfiguração. E nesse texto, a Palavra de Deus vai nos desafiar a conhecer a Jesus. Esteja atento à leitura da Palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus logo lhe disse: então estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Nosso texto, queridos amigos e irmãos, nos desafia a conhecer a Jesus. Este evangelho de Mateus foi escrito para revelar a Jesus como rei. Eu gostaria de convidar você a estar atento a esta mensagem, porque o seu destino eterno depende do relacionamento que você tem com Cristo, o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. O imperativo do nosso texto é: conheça a Jesus. E ao olhar para o texto, a palavra de Deus nos ensina que se nós desejamos conhecer a Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos saber que Jesus é obediente. Procura a Pedro, quando Jesus volta a Cafarnaum, um judeu perguntando se Jesus não paga o imposto das 2 dracmas. E Pedro responde: sim, ele paga o imposto das 2 dracmas. Que imposto é esse? Esse é o imposto que todo judeu tinha que pagar. E era o imposto para o funcionamento do templo. O imposto que era usado para a manutenção do culto na cidade de Jerusalém. Esse imposto foi estabelecido por Moisés lá em Êxodo 30, versículo de número 13. Cada judeu tinha que pagar esse imposto para que houvesse sustento na casa de Deus, para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada, para que os sacrifícios continuassem a ser realizados para a honra e para a glória do nome do Senhor. E quando então aquele homem que cobra o imposto procura Pedro perguntando se Jesus paga o imposto das 2 dracmas, Jesus, como bom judeu, é obediente. Ainda que seja Deus, ele sim paga o imposto das 2 dracmas. Ao vermos a resposta correta de Pedro, nós aprendemos um aspecto impressionante do caráter do Senhor Jesus. Pois, ainda que ele seja Deus, também é homem. E na sua humanidade, ele se dispôs voluntariamente a obedecer o seu Pai. Lá em Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz que Jesus foi tão obediente que ele se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Cristo veio morrer na cruz do Calvário porque resolveu obedecer seu Pai no plano da salvação, para dar a vida na cruz para pagar os teus pecados, os meus pecados, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 53 que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus obedeceu voluntariamente para pagar o teu pecado, para que você não fosse lançado no inferno da ira de Deus. Jesus, de maneira extremamente obediente, foi à cruz do Calvário e deu a vida na cruz por você e ressuscitou. Se Jesus obedeceu a ponto de entregar a vida na cruz por você, se você quer conhecê-lo, você precisa se arrepender da vida de pecado que tem levado. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você precisa crer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você tem que crer o que ele disse de si mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
se não por mim. O apóstolo Paulo também na carta a Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se fez homem e obedeceu até a morte para que você não fosse jogado no inferno da ira de Deus. Então, se você quer receber o perdão de pecados, a vida eterna, a paz com Deus e a reconciliação, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia nele como seu único Senhor e Salvador e você o conhecerá e receberá a bênção da salvação. O imperativo do nosso texto é: conheça a Jesus, que você reconheça a obediência de Jesus e creia que ele obedeceu porque te amou e quis te livrar do inferno eterno, da ira de Deus. Ele quis te dar a bênção da salvação. E ao conhecer a Jesus, a palavra de Deus nos diz que se nós queremos conhecê-lo, nós vamos aprender que Jesus é rei. A palavra de Deus nos diz que quando Pedro entra em casa, Jesus, antes de que Pedro fale qualquer coisa acerca da pessoa que lhe cobrou o imposto, Jesus pergunta a ele o seguinte: Simão, de quem os homens cobram impostos, os reis da terra? Dos seus filhos ou dos estranhos? E Simão responde o seguinte: dos estranhos. Jesus diz: logo estão isentos os filhos. O que Jesus está dizendo com isso? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a maior autoridade da terra. O imposto que estão cobrando no templo é para a manutenção do culto ao Pai, a Ele e ao Espírito Santo. Em estrito rigor, ele não deveria pagar imposto, mas ele diz: para que não os escandalizemos, paguemos o imposto. Jesus revela na fala com Pedro que ele é rei. Ele é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo dar a vida na cruz para nos salvar. No início deste evangelho de Mateus, a palavra do Senhor nos conta que alguns magos, estudiosos das Escrituras, que viram lá no Oriente que apareceria no céu uma estrela que revelaria a estrela de Jacó e o cetro do domínio de Israel sobre todas as coisas, e eles viram a estrela quando Jesus nasceu e se dirigiram numa viagem de longos meses a Israel. Eles, depois de alguns meses, chegaram a Jerusalém. Reinava em Jerusalém o maldoso rei idumeu Herodes. Herodes havia matado seus filhos. Herodes havia matado os parentes de sua esposa. Herodes matou sua própria esposa com medo de que ela tomasse o poder. Ele era um homem extremamente mau. E quando aqueles sábios do Oriente chegam em Jerusalém e perguntam a ele: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós viemos do Oriente para adorá-lo. Jerusalém fica em polvorosa. Herodes manda procurar os sacerdotes para saber onde nasceria o Messias. E eles então citam a profecia de Miqueias 5:2, dizendo que o Messias nasceria em Belém. Então Herodes diz àqueles homens: dirijam-se a Belém, descubram onde está esse recém-nascido, voltem aqui e me falem, porque eu irei adorá-lo. Nós sabemos que era mentira, ele queria matar o Messias. Mas aqueles homens saíram de Jerusalém, viram a estrela novamente e chegaram a Belém, onde Jesus estava. Estando ali, eles se ajoelham diante do Senhor e oferecem ouro, incenso e mirra, em atitude de adoração. Eles reconhecem que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus. O próprio Jesus disse de si, no final deste evangelho, que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O reverendo Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, pastor reformado, estava muito certo ao dizer que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nada acontece na minha vida, na tua vida, em nossa vida, fora da soberania do Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso Deus, e Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Então, se Ele é Rei e é o Todo-Poderoso Senhor, consagre a sua vida a Ele. Dedique-se a servi-lo, porque Ele é o Senhor da tua vida, e Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Se você quer conhecer a Jesus, você não pode pensar que Ele é um mero filósofo humano, mas você tem que reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Senhor, que te amou e deu a vida na cruz para apagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Conheça a Jesus. Mas ao olharmos para este texto maravilhoso, talvez você me pergunte: pastor, o que eu vou aprender se eu conhecer a Jesus? Você já entendeu que você vai aprender que Jesus é obediente. Você vai aprender que Jesus é Rei. Mas em último lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz que Jesus é Deus. Conheça Jesus porque Jesus é Deus. O Senhor manda Pedro fazer o seguinte para pagar o imposto. Ele diz: Simão, vai ao mar, lança o teu anzol e você vai pescar um peixe. E na boca desse peixe vai ter um estáter.
você vai retirar esse estáter e vai pagar o imposto por mim e por ti. O estáter era uma moeda que equivalia a 4 dracmas, suficiente para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Agora, pasme comigo. O texto revela a onisciência de Jesus nos mínimos detalhes, porque ele manda Pedro ir ao mar, lançar o anzol, e Jesus sabe de todas as coisas que um peixinho que estava ali no mar viu uma moeda brilhante de um estáter caído no mar e de repente ele engoliu aquela moeda e quando Pedro lançasse o anzol, esse mesmo peixe quereria pegar a isca de Pedro e de repente Pedro retiraria e a moeda estaria dentro da boca daquele peixe. Só pode saber disso alguém que é Deus, alguém que é onisciente, alguém que está no controle de todas as coisas. Jesus revela a sua onisciência, revela que ele conhece tudo que há, que não há nada que fuja ao seu conhecimento, à sua sabedoria, ao seu entendimento. Ele está no controle de todas as coisas. Esse Jesus maravilhoso é Deus. Ele veio ao mundo e deu a vida na cruz para te salvar. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus conhecedor, Deus onisciente. Ele sabe o que vai na sua mente, ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe as angústias que você está enfrentando. Ele conhece as lutas que você está passando. Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você está vivendo um momento de grande dificuldade, abra o seu coração. Clame o perdão de Jesus. Clame a misericórdia de Jesus. Clame a salvação de Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Ele conhece a sua angústia. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento. Ele sabe de tudo que você está passando. Então clame a Ele por sua salvação, por sua misericórdia, por seu perdão, por sua bênção. E se você clamar, Ele te atenderá e a bênção do Senhor se manifestará em sua vida e o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. Hoje o Senhor Jesus te desafia a conhecê-lo. Se você vier a conhecê-lo, você saberá que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe tudo ao teu respeito e que Ele vai conduzir todos os aspectos da tua vida para o teu bem, para a glória dEle e para que você seja uma bênção neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero perguntar a você, você conhece a Jesus? Quem é Jesus para você? Ele não pode ser meramente um exemplo a ser seguido, mas Ele é o Filho de Deus que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Conheça Jesus. Jesus é obediente, Jesus é Rei, Jesus é Deus. Ele te amou e deu a vida na cruz por você. Creia nele e você será salvo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.